Malaquias capítulo 1, versículo de número 2 e 3. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. O livro do profeta Malaquias possui uma mensagem muito impactante, pois ele trata acerca de questões fundamentais no que se refere à adoração, no que se refere ao culto a Deus. Deus levanta esse profeta, cuja origem etimológica do nome Malaquias vem do termo meu mensageiro no hebraico, dando ao povo de Deus uma exortação a permanecerem fiéis mesmo depois da crise. Os israelitas haviam voltado do cativeiro e estavam em uma situação caótica, terrível, uma situação que não era muito positiva, não era muito boa. Eles haviam perdido muitas coisas no cativeiro e estavam vivendo em necessidade. Quando olhamos para esse texto, observamos que esse povo, que outrora estava desanimado, tristes, perplexos por causa do cativeiro, agora que, tendo regressado à sua terra, haviam se esquecido de seus compromissos, haviam se esquecido da aliança, haviam se esquecido de toda a lei de Deus acerca da adoração, então começaram a fazer aquilo que lhes era conveniente, aquilo que era conveniente para a situação que estavam vivendo. E quando observamos o livro como um todo, o seu panorama, temos que ter em mente que a situação que aquele povo vivia dava-lhes a impressão de que Deus também os havia esquecido. É a frieza decorrente à crise, é a frieza decorrente ao desapontamento. Eles estavam desapontados com Deus. Eles estavam desapontados com a providência divina e com aquilo que Deus poderia lhes fazer em meio àquela situação. O cativeiro foi traumático, mas também o seu retorno não foi muito fácil, porque eles tiveram que começar do zero. Então eles estavam vivendo uma crise política, econômica, social e também espiritual. Esse é o contexto do livro de Malaquias. E nele nós encontramos exortações acerca do culto a Deus, da nossa liberalidade em ajudar, em contribuir com a casa de Deus, contra a imoralidade sexual, contra o adultério. Tudo isso aí você vai encontrar no livro do profeta Malaquias. Mas o que me chama a atenção nesses dois versículos, e é aquilo que eu quero refletir com vocês, é sobre a prova do amor de Deus. Como é que Deus prova que nos ama em meio à crise, em meio à perca de um ente querido, em meio ao sofrimento, em meio à perda dos bens, em meio ao sofrimento pela enfermidade, em meio à crise financeira, em meio a tudo isso que temos vivido? Muitas pessoas podem ter dificuldade em sentir o amor de Deus em meio a toda esta crise que tem se abatido sobre a humanidade. Igrejas fechadas, hospitais lotados, a falta de convivência pessoal com entes queridos, tudo isso nos afeta. Então, você e eu podemos também fazer a mesma pergunta: aonde está o amor de Deus a mim, que sou um crente fiel, que amo o Senhor Jesus, que amo a sua palavra? Aonde está as promessas de Deus de felicidade para mim? Eu olho para esse texto e entendo que em meio a toda esta crise, em meio a toda esta tribulação, ainda podemos ter certeza do amor de Deus, porque Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Quando eles perguntam, em que nos tens amado? O Senhor responde, não era Esaú, irmão de Jacó? Os dois não possuíam a mesma mãe, o mesmo pai? Os dois não possuíam a mesma origem étnica? Todavia, eu amei a Jacó e aborreci a Esaú. Trocando aqui em miúdos, Deus se revelou a Jacó, mostrou-lhe o caminho, o guiou, abençoou a obra das suas mãos e foi com Jacó mesmo nos seus tempos mais difíceis de vida. A prova do amor de Deus não está nas circunstâncias que vivemos, mas está no fato de que Ele se revelou a nós, nos deu a sua palavra, nos deu o seu Espírito e nos chamou como filhos, selando-nos com o Espírito Santo da promessa para o dia da redenção.
Esta é a prova do amor de Deus, a sua aliança para conosco, o fato de Ele ter se revelado a nós. Por isso hoje, podemos encontrar o amor de Deus, mesmo em meio a toda esta crise. Como disse Paulo, tratando desse assunto em Romanos capítulo 9, no versículo 11. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Deus prova o seu amor para comigo e com você, pelo fato de que um dia estávamos perdidos, mas fomos encontrados. Estávamos distantes e fomos trazidos. Deus se revelou a nós, nos deu a sua palavra e nos elegeu, chamando-nos de filhos. Esta é a maior prova do amor de Deus para conosco.